amadas. Estou aqui, me chamo Sunamita Alves e estou aqui para compartilhar com vocês a última lição da Escola Bíblica Dominical, com a supervisão do nosso pastor Ismael Rabelo. Ele é o vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Centro Sé. Como presidente, nós temos o pastor Joel Alves de Santana. E nós estaremos compartilhando nesses minutos a revista, a lição 13, que tem como tema, como título, O Novo Homem em Cristo Jesus. O texto áureo da lição vai trazer a carta de Paulo aos Efésios 4:13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ele está dizendo aos Efésios, até que nós cheguemos, nós precisamos trabalhar juntos, cada um com o seu dom, nos aperfeiçoando para servir melhor a Cristo. Essa lição vai falar acerca do novo nascimento e daquilo que o novo nascimento provoca na mulher. Eu quero deixar para o homem e para a mulher, mas eu quero frisar aqui na mulher, porque é a classe de mulheres que nós estamos alcançando. Então, o novo nascimento, ele provoca mudanças, ele faz coisas que acontecem em uma nova criatura. Novo nascimento é como se nós voltássemos de novo, como Nicodemos vai perguntar a Jesus: é possível voltar de novo ao ventre da mãe? É possível nascer de novo sendo já velho? Por meio da palavra do Senhor, por meio da fé, por meio da crença no Cristo, no unigênito, é possível sim ser uma nova criatura. E isso diz respeito ao mundo espiritual. E essa lição, ela vai falar acerca do novo nascimento, da justificação e da santificação. Que coisa gloriosa, que presente glorioso do nosso Deus para as nossas vidas. E a verdade prática vai dizer: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Quantas vezes nós não nos perguntamos: Senhor, como foi que o Senhor suportou tamanha dificuldade, opressão, os homens fazendo todo tipo de perversidade e o Senhor sempre bom para conosco? Nós também fazemos parte disso. Éramos treva, mas Ele nos transportou para o reino da sua luz. Essa lição, ela vai deixar muito claro isso. A leitura bíblica vai ser em João 3, do 1 ao 16, que é Nicodemos perguntando ao Senhor. Ele tem um encontro com Jesus e ele vai perguntar: como é que eu faço para participar? O que é que acontece? E Jesus vai dizer: você não é mestre Israel? Você deveria saber essa resposta. Mas não importa se nós somos mestres, se nós somos grandes. Não importa, irmã, se nós sabemos muita coisa. O que nos importa é nascer de novo. É um novo nascimento em Cristo. Então nós vamos estar apresentando agora o novo nascimento do homem. E essa semana tão conturbada, de momentos tão difíceis que nós estamos passando, eu estava muito preocupada. Eu disse: Senhor, eu tenho medo de uma enfermidade, meu corpo treme e eu sinto pavor. Como eu vou conseguir suportar uma oposição de homens, uma perseguição? Me ajude. E eu estava ouvindo alguns vídeos e me veio um vídeo do Hernandes Dias Lopes e ele me disse algo que confortou meu coração e voltei o meu olhar para a palavra. Ele disse que nós não precisávamos nos preocupar
Porque aqueles grandes homens, quando nós olhamos aqueles grandes homens, grandes mulheres do passado, que enfrentavam a fogueira, que enfrentavam a morte e não temiam, ele vai dizer, não eram simplesmente homens, mas a graça de Deus os alcançou e deu a força suficiente para que eles pudessem suportar. Então ele vai deixar claro, e eu acredito nisso, não só porque ele disse, mas porque a Bíblia Sagrada afirma. Ele vai dizer, o Senhor é que vai lhe dar força na hora que você precisar. É Ele que vai dar força para que você não negue o nome dele. Então eu agarrei aquela palavra no meu coração. E a pergunta da lição é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Ele vai perguntar. Do ponto de vista humano, não. Nós não podemos como seres humanos, mas do ponto de vista espiritual, sermos aceitos por Deus, quando Ele nos aceita, não por meio de nós, mas por meio do Seu Filho, Ele nos considera justo. E Ele diz que por meio dele nós podemos todos os dias, buscando a santificação, alcançar dia após dia, um degrau acima e buscar a perfeição. Quando nós olhamos para a vida de Jó, a Bíblia vai dar testemunho de Jó. O próprio Deus dá testemunho de Jó. Jó era um homem íntegro e reto diante de Deus. Nós podemos alcançar a integridade, a retidão diante de Cristo, diante dos homens, por meio do Filho. Você, minha irmã, que está aí na sua casa, lavando sua louça, arrumando, organizando sua casa, seus filhos e seu esposo, você pode alcançar a perfeição por meio de Cristo. Não na sua força, não errar, e não desviar o olhar, não em nunca se perder do caminho, ou tomar decisões que são contrárias à vontade de Deus, mas na fé, na certeza de que você pode confiar em Cristo e nele você está segura. Então, a lição ela vai nos dizer que o ideal de Deus, o ideal que Deus estabeleceu para mim e para a sua vida é possível, não por meio do primeiro Adão, não por meio do velho homem, mas pelo último Adão. E esse último Adão é Cristo. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós devemos imitá-lo, ser como ele, porque é buscar alcançar um padrão elevado. O padrão da igreja, dito por Deus, é um padrão elevado. Nós devemos ter um padrão elevado, porque nós estamos representando a Cristo na terra. E o primeiro tópico da lição vai dizer: o nascimento do novo homem. Nós nascemos não do sangue e nem da carne, mas do Espírito. Nós somos nascidos do Espírito, viemos do Espírito Santo de Deus. Esse novo nascimento, ele é provocado pelo Espírito Santo de Deus. E isso acontece quando nós ouvimos a palavra de Deus e damos créditos, acreditamos que Cristo é suficiente, que ele morreu e ressuscitou por nós e que ele é perdoador e galardoador. Nós cremos que ele é o nosso Salvador, mas não somente Salvador, ele também é o nosso Senhor. Nós estamos debaixo da autoridade dele, debaixo do que ele fez, do nome dele, segundo a vontade dele. Nós trilhamos o nosso caminho. Quando nós cremos de fato que ele é Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus provoca em nós o novo nascimento. E isso não vem de nós, não vem de homens, mas do Espírito Santo. Nos ligássemos novamente ao que é espiritual, ao que é essencial. A queda, ela tira de nós essa ligação. Já diz queda, nós caímos um patamar, nós caímos da graça de Deus. E quando esse novo nascimento, essa gênesis, essa nova criação, ela é gerada no Espírito, nós voltamos a um novo patamar,
a intimidade com Deus. Então isso é um milagre expressivo. Nós voltamos a participar de forma ativa do mundo espiritual e das coisas de Deus. Nós voltamos a nos ligar novamente àquele que nos criou, ao nosso Deus. Olha que privilégio maravilhoso. Nós estamos de volta nele, por meio de Cristo Jesus. Nós somos também nascidos de Deus, como a lição vai dizer. Isso implica a aceitação pela fé. Nós nos tornamos uma nova criatura. 1 Coríntios vai dizer: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E a Bíblia vai dizer que isso acontece lá em Apocalipse. Isso Deus planejou por nós antes da fundação do mundo. O Filho dele morreria pelos nossos pecados. Olha que privilégio você tem, minha irmã, de ser parte desse grandioso projeto de Deus, de participar novamente da graça dele e de todos os benefícios. Lendo toda a carta, quando você tiver tempo, leia toda a carta de Paulo aos Efésios. Ele começa dizendo todos os privilégios que nós temos com o nosso Deus. E ele vai dizer: todos esses privilégios é para que vocês alcancem a perfeição em Cristo. Então, tudo que nós precisamos para ser perfeitos em Cristo, não por nossas obras e nossos méritos, mas por Cristo, nós temos à nossa mão. Isso se dá por meio da palavra dele. Então, nós somos nascidos de Deus, mas também nascidos da água. Eu quero aqui fazer uma comparação com o nascimento. Na nossa sociedade, nós nascemos, sim, em um hospital. O bebê ele vai, nasce, mas ele é considerado cidadão quando ele tem o registro feito, autenticado no fórum. A partir dali ele passa a ser um cidadão. Da mesma forma, olha como nosso Deus é lindo. Nós nascemos para Deus por meio da conversão, por meio da crença, da fé em Cristo, e agora nós precisamos nascer da água. É como se o bebê, a mãe precisa levar o bebê para o fórum e fazer ali a sua certidão de nascimento. Nascer da água, o batismo nas águas. Ele vai dizer também, só tem efeito quando é recebido por fé, que é a grande comissão. Vai dizer: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E aquele que crê e for batizado será salvo. O que está dizendo é que é autenticado nos céus e é autenticado na terra. O batismo, ele é uma confissão pública de que de fato você nasceu de novo. É por isso que eu quero comparar o batismo com a certidão de nascimento. Quando nós temos o bebê, ele já nasceu, mas ali acontece um novo nascimento por meio do registro, comprovando que de fato aquela pessoa existe e está na sociedade e tem plenos direitos na sociedade. Então a lição ela continua dizendo: nascidos do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Nascidos do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. João 3,6. Esse ato regenerador não pode ser explicado por linguagem humana. Nicodemos queria ali uma explicação. Me diga como é que acontece. E o Senhor vai dizer: o vento sopra onde ele quer. É uma explicação espiritual. Aquele que é carnal, Nicodemos, não pode entender se não for revelado. O Senhor ele vai dizer a Nicodemos: não importa a inteligência que você tem, para entender como tudo isso acontece, você precisa da atuação do Espírito Santo. Você precisa da autenticação do Espírito Santo. Ele precisa trabalhar em nós e ele trabalha em nós para que isso aconteça. E quando isso acontece, a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma, é que o novo homem em Cristo torna-se possível. É aí que nós verdadeiramente passamos por esse processo de novo nascimento.
Ocorre o regenerar. Regenerar o quê? Regenera-se algo que está estragado, que está podre, algo que está se decompondo, é regenerado. É aí que acontece a regeneração e a renovação. O Senhor tira toda a podridão, minhas irmãs, que há em nós e nos renova a um patamar elevado e nos renova a imagem de volta, semelhança como nós vimos no começo na criação. Nós não somos produtos do acaso, nós somos imagem de Deus. Quando há um novo nascimento, a regeneração daquele homem cheio de pecado, corrompido, a uma nova criatura cheia de Deus. E aí nós somos cheios do Espírito Santo, regenerados por Ele e cheios da sua presença. E vai continuar a lição. Agora nós estamos no segundo tópico, a justificação do novo homem. Esse termo justificação é um termo jurídico. É como se nós estivéssemos em um tribunal e fôssemos ser julgados. Mas aí outra pessoa entra por nós naquela causa e nos absolve. Não por nossos méritos, mas pelos méritos dele, nós fomos absolvidos. A justificação parte de Deus. É ato livre da graça de Deus. É Deus que produz em nós essa justificação. Significa inocentar, declarar justo. Nós fomos declaradas justas por Deus, minhas amadas. A inutilidade da justiça humana, ele vai dizer, nós não temos justiça própria. Nossa justiça própria não alcança o padrão elevado da santidade de Deus. É por isso que nós precisamos de Cristo. Aliás, elas são consideradas trapo de imundícia. Isaías vai dizer que nós somos de todo corrompido e que a nossa justiça própria é trapo de imundícia, não vale nada. Por isso que aquele jovem, quando procura Jesus, quando Jesus o confronta, ele sai triste. Por quê? Porque não adianta, a nossa justiça não se equipara, não equivale à santidade de Deus. Somente um homem, somente Deus, totalmente justo, poderia fazer isso por nós e Cristo fez. A maravilhosa doutrina da justificação. E aqui eu quero deixar um versículo para vocês que diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aqui, minhas amadas irmãs, quando o inimigo tentar acusá-las, tentar fazer com que as irmãs fiquem desestimuladas ou que não se achem capazes de estar diante de um Deus tão grande, saiba que Ele apagou os seus pecados e dele ele não se lembra mais, porque nós não fomos salvas por conta das nossas obras, mas nós fomos salvas por causa da graça de Cristo. Nós fomos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Dom é presente. Ele deu a nós, mesmo que nós não merecíamos. Então, se alguém tentar nos acusar, o adversário tentar nos acusar, como ele é o nosso acusador, nós estamos seguras em Cristo. Então, não pare, não tema, não retroceda. Continue firme. O Senhor está operando em você a santificação. Ele já operou a justificação, a regeneração é automática. Ele opera em nós, está feito. Ele nos justificou. Nós já somos justificados. O que vai entrar em um processo é o que nós veremos a seguir, que é a santificação. Mas nós somos considerados diante de Deus justificadas e regeneradas por Ele. Olha que maravilha. A maravilhosa doutrina. Então, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais do que uma anistia. Olha, é o que Efésios vai dizer na carta. Paulo vai dizer. Ele nos concede
pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado, seus pecados inteiramente apagados. Nós somos considerados nova criatura. O novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido algum ato de pecado. Haja vista que aqui agora nós iremos lembrar do ladrão na cruz, né? Ele, em Lucas 23, ele está ali como culpado, mas quando acontece com ele esse processo de novo nascimento, ele crê que Jesus é o Filho de Deus que está ali e que pode perdoar os seus pecados, ele é transportado do reino das trevas para o reino da luz. Acontece uma mudança de posição e ele é justificado e Jesus fala para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Olha aí a justificação e o novo nascimento, a regeneração acontecendo como exemplo na vida desse homem. É algo posicional, né? A regeneração é posicional, o efeito dela é posicional, espiritual e prático. Nós mudamos de posição, nós passamos a ter um contato íntimo com Deus espiritual e nós passamos a ter uma prática diferente daquilo que antes acontecia. A santificação do novo homem. Como é que acontece essa santificação? Ela é imediata e progressiva. Por que imediata? Porque Deus ele já nos considera santos. Eu tenho um versículo que eu acho muito lindo na carta de Paulo a 1 Coríntios. Se não me engano, ele começa dizendo aos coríntios, e nós sabemos, minhas amadas, que a igreja de Corinto era uma igreja complicada, era uma igreja difícil de se lidar. Paulo vai tratar vários problemas que aquela igreja possuía, mas quando ele começa a sua carta, ele não começa a carta denegrindo aqueles irmãos, mas ele diz que eles eram santos, que eles eram chamados por Deus, que eles eram separados por Deus. Isso é uma demonstração da santidade imediata que nós iremos ver. Mas há também a santidade progressiva, que é aquela que nós labutamos diariamente. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de perfeitos varões, de perfeitas mulheres. Por quê? Porque é uma luta diária contra a carne. É aí onde nós devemos ter cuidado para não desanimar. Porque é uma luta diária. E como toda caminhada há tropeços, nós, durante a caminhada, poderemos tropeçar. Mas o Senhor, Ele segura firme nas nossas mãos e nos dá força para prosseguir. Santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. A igreja reconhece que ele agora é uma nova criatura em santidade com Deus, é santo diante de Deus. E a santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, realmente terá que submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha alcançar a estatura de varão perfeito. E esse versículo é muito lindo, diz que o justo, o caminho dele vai brilhando cada dia mais até a aurora. Ele é luz, ele brilha cada dia. Olha, minhas irmãs, que lindo. Cada dia a nossa luz irá clarear mais e mais. Nós brilharemos mais e mais e mais até a aurora. A unidade da fé, o que Paulo vai dizer aos Efésios. Isso tudo acontece para que haja a unidade da fé e o pleno conhecimento e aperfeiçoamento como de Cristo Jesus. Isso é muito lindo.
A santificação é a vontade de Deus na vida do novo homem. Ao novo homem é impossível sem o processo da santificação. Não há como ser nova criatura sem santificação. Não há como ser nova criatura sem tudo isso estar sendo produzido em nós. Porque Hebreus vai dizer que sem a santidade, buscamos a santidade e a paz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, para vermos o Senhor face a face naquele grande dia, é preciso submissão e controle, cuidado com a santidade para alcançarmos esse glorioso dia. Mas ele vai dizer: se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. João está aqui cuidando daquelas igrejas, ele vai dizer: se você pecar, filhinhos, se você pecar, minha irmã, Jesus, ele lhe purifica de todo pecado. Então, como eu disse antes, se o inimigo está tentando tirar sua paz com acusações, saiba que Jesus é poderoso para perdoar os seus pecados e lhe dar paz, e lhe dar tranquilidade que nós precisamos. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Vai dizer o nosso amado irmão aqui na revista da Escola Dominical. Nós precisamos voltar com urgência. E nós sentimos o peso disso agora nesse momento tão difícil que nós passamos. Parece que nós estávamos acuados, uma nuvem terrível por cima de nós, nos acuando, nos deixando paralisados. A verdadeira santificação, ela não deixa o crente acuado. A verdadeira santificação, ela é poderosa para nos dar ousadia, para repreender o mal. Claro que nós não somos imunes, mas também nós não estamos debaixo de terríveis maldições. Nós podemos reivindicar com ousadia no trono da graça. E o Senhor, que é nosso Pai, que nos deu todas as suas grandezas, é poderoso para nos ouvir. Por isso, não aceite. Lute diante do Senhor por uma santificação, por uma vida de poder prática. Eu quero ler aqui com vocês alguns versículos de Efésios para nós fecharmos essa lição. Lute de forma espiritual. O que é que eu faço para ter uma vida espiritual ativa de santificação? Guarde a palavra. O apóstolo Paulo vai dizer na carta 2 Timóteo 3, ele está falando de algo muito sério ali, de como estaria o mundo nos últimos dias. E o interessante é que ele frisa nas mulheres. Ele diz para as mulheres terem cuidado, porque elas estão sendo cativadas por homens ávidos por poder, ávidos por coisas materiais que estavam distorcendo. E isso estava acontecendo porque aquelas mulheres aprendiam sempre, mas nunca chegavam ao pleno conhecimento. E ele vai dizer como é que nós escapamos desse tipo de gente. Ele vai dizer, guardando a palavra, porque a palavra, ela é poderosa para nos libertar de todo tipo de gente perverso. Ela é poderosa para nos libertar de pensamentos errôneos. Ela é poderosa para nos libertar de todo ensino contrário. Ele vai dizer, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, como é que nós servimos a Deus verdadeiramente? Buscando a palavra de Deus, em oração, em jejum, em súplica, confiando que nós recebemos um novo nascimento, que nós fomos regeneradas, que nós fomos transformadas, que fomos consideradas santas diante de Deus e que nós recebemos justificação. Depois de todos esses presentes,
o que nos resta é buscar santificação diária, por meio da leitura da palavra, por meio da oração e da comunhão. Que o Senhor vos abençoe ricamente e que nos dê a graça para um dia todas nós estarmos juntas lá na glória, glorificando ao Senhor, porque haverá um dia em que nós não precisaremos mais lutar, mas descansar com Ele, trabalharmos para a glória dele aqui na terra e alcançarmos a vitória aqui na terra e lá no céu. Juntas estaremos com Ele, a estatura dele, como Ele nós seremos, para a glória do nome dele. Que o Senhor vos abençoe ricamente. Esse foi a última lição do trimestre. Eu continuarei fazendo comentários das lições aqui. Gostei dessa ideia. Que o Senhor abençoe você. Compartilhe com sua irmã e seja ricamente abençoada. Um beijo, um cheiro no seu coração, minha amada. Deus vos abençoe.